Deus existe? Essa é uma pergunta que tanta gente faz. Será que Deus realmente existe? Eu sou Maurício Fragale, eu sou médico, escritor, músico, triatleta e sou até pastor. E nada disso, na verdade, é algo tão relevante assim. O que importa aqui é que nós que estamos aqui, eu e você, somos buscadores da verdade. A gente está aqui porque a gente quer encontrar a verdade. Você está aqui, eu estou aqui. Eu venho aqui com uma bagagem de tanto tempo de leitura, pesquisa, estudo, justamente para a gente colocar para fora de temas que muitas vezes nos causam dúvidas, para a gente tirar misticismo, tirar opiniões de denominações, que tem aquela coloração, aquele sabor denominacional, para a gente ficar com o que é a realidade, aquilo que a palavra de Deus tem para dizer para a gente. E a pergunta que está ecoando hoje aqui é: Deus existe? Realmente existe Deus? Será que tudo que a gente vê não é fruto meramente do acaso? Será que tudo isso aí não é fruto apenas de uma grande coincidência? Bom, a gente, para responder essa pergunta, eu quero abordar essa pergunta por um lado bem racional. Eu não quero convidar você aqui para aceitar simplesmente que Deus existe, porque a minha fé assim o diz. Eu não estou aqui querendo hoje apresentar para você alguma coisa ligada meramente com o imaterial. Eu quero que a gente possa enxergar uma resposta que tem base na lógica. Deus existe? Tudo que existe é fruto de coincidência, acaso, ou existe um propósito em tudo isso? Vamos dar uma olhada na questão da estatística, matemática. O que você me diria se eu propusesse para você a seguinte pergunta: o quão fácil você acha que seria encontrar uma agulha num morro, num monte de 1 tonelada de areia? 1 tonelada de areia. E tem uma agulha lá no meio. O quão fácil você acha, ou quão possível você acha que seria de alguém, você, uma outra pessoa qualquer, encontrar essa agulha no meio daquela 1 tonelada de areia? É lógico que a estatística vai dizer pra gente que existe uma chance em tantas mil, e obviamente você não precisa ser matemático para entender que a chance de você encontrar essa agulha no meio dessa 1 tonelada de areia é uma chance muito pequena, pequeníssima. É 10 elevado a alguma coisa cheia de zeros, que é um número que entra dentro do campo das impossibilidades. Pois é, matematicamente falando, é mais provável, é mais possível você conseguir encontrar essa agulha no meio dessa 1 tonelada de areia do que o universo ter sido criado por acaso, ao acaso, do nada. Tem gente que pensa assim, né? Foi o Big Bang. E de onde veio o Big Bang? Não, aconteceu do nada. Acontece que do nada, nada vem. Então, as pessoas falam: não, mas é porque tinha um aglomerado de alguns elementos de sódio, potássio, e cromo, e ferro. Mas peraí, de onde veio cada um desses elementos? Quem é que botou esses elementos lá? Alguém colocou alguma coisa? Como foi? De onde surgiram? Elétrons e prótons? Sim, mas de onde vieram então os elétrons? Do nada, nada vem. Do nada só vem alguma coisa se houver um milagre. Então as estatísticas mostram para nós, são contas, na verdade, que até na base da mão ou de uma simples calculadora nem dá para fazer, mas os supercomputadores, a era dos supercomputadores, gerou para nós a possibilidade de estudar e saber se realmente o acaso existe, ou dentro do acaso quais são as possibilidades daquele evento vir a acontecer. Você imaginar que o universo veio do acaso é como se eu mostrasse para você aqui agora. Imagina só que eu mostrasse para você aqui agora uma imagem de uma linda mansão, uma linda casa, uma coisa assim muito linda, que você olhasse até e dissesse: uau, gostaria muito de ter uma casa como essa, gostaria de morar numa casa como essa. Que casa maravilhosa, uma daquelas casas lá de Beverly Hills, United States of America. Imagina que eu dissesse para você que essa casa linda, maravilhosa, aconteceu porque estava lá o terreno e num determinado dia passou na porta desse terreno alguns caminhões,
Um tinha um monte de tijolos, outro tinha um monte de areia, outro tinha um monte de pedra, outro tinha cimento, e esses caminhões passaram e capotaram na frente daquele terreno. Aquele material todo se misturou, levantou uma poeirada. Quando a poeira baixou, uau, como é que estava lá a casa? Você acreditaria se alguém te dissesse isso? E aquela casa surgiu porque, coincidentemente, passou na porta daquele terreno vários caminhões que capotaram e os materiais que tinham nos caminhões de areia, pedra, cimento, tijolos se misturaram, e quando a poeira baixou, já estava lá a casa. Não, você ia olhar, você olhando para uma casa dessa, você já imagina, cara, isso aqui é fruto da mente de um arquiteto. Ele fez um design, ele fez um projeto, ele desenhou, e depois vieram pedreiros e alguém comprou material, alguém ofereceu o terreno, ou comprou o terreno, houve todo um propósito. O universo, ele não é um acaso, existe um propósito. Se você olhar para a existência do universo, existem no universo hoje mais de 20 constantes do universo. O que são essas constantes? Por exemplo, força da gravidade é uma constante. A força da gravidade é a mesma na Terra, na Lua, em Marte, numa galáxia que fica a milhões de anos-luz daqui. Ela só tem mais intensidade ou menos intensidade dependendo da massa do planeta ou da estrutura que está exercendo a força da gravidade. É uma constante universal. E você tem várias outras constantes. A velocidade da luz é uma constante. A luz tem uma velocidade constante, pode ser aqui, mais próximo do Sol, mais longe do Sol, em uma galáxia a milhões de anos-luz daqui. A velocidade da luz é a mesma, é uma constante. E são mais de 20 essas constantes do universo. Se apenas uma dessas mais de 20 constantes universais, constantes físicas, se apenas uma delas variasse um pouco, tipo 0,1%, para mais ou para menos, o universo inteiro cairia em colapso, entraria em colapso. Agora você imagina, se você tivesse apenas uma constante, duas constantes, você poderia dizer coincidência, mas mais de 20 sai do campo da coincidência e entra no campo do propósito. Por que eu estou dizendo tudo isso para você? Logicamente eu não disse tudo aqui, que vão mostrando para nós que tudo que existe é fruto de uma mente inteligente. Não sei se você sabe disso, mas houve um grupo, há alguns anos atrás, de cientistas que decodificaram o DNA humano, o Projeto Genoma. O chefe desse projeto, um médico, biólogo, chefe desse projeto, ele se converteu, ele era um ateu de carteirinha, como o pessoal costuma dizer, e ele se converteu ao cristianismo estudando o DNA, porque ele viu, a primeira coisa, DNA é um código de informações. Informação é fruto de inteligência, então ele não pode ser fruto do acaso. As pessoas dizem assim, não, é porque lá atrás, há milhões e milhões e milhões de anos atrás, havia na face da Terra uma espécie de uma sopa primordial. Então naquela sopa havia uma série de aminoácidos que acabaram se juntando por forças de raios e eletricidade e tal, e temperatura, foram se juntando e viraram uma proteína, e aquela proteína, ela acabou virando uma célula, e essa célula acabou gerando uma bactéria e tal, e a bactéria evoluiu. Mas você sabia que é possível você, num laboratório hoje, conseguir formar uma proteína criando esse ambiente? Se você cria num laboratório esse ambiente que é dito o ambiente da sopa primordial, botando ali uma série de aminoácidos, com descargas elétricas, uma série de coisas, você consegue formar uma proteína, só tem um problema. Existe um problema sério aí. As proteínas do nosso corpo, ou do corpo de qualquer ser vivo, cada proteína dessas tem uma determinada sequência de aminoácidos. Se você tirar um desses aminoácidos da sequência e botar em qualquer outro canto da proteína, essa proteína deixa de ser uma proteína funcional. Ela não presta para nada. Se houvesse uma sequência de proteínas, apenas uma sequência aleatória, não geraria nada. Nenhum ser vivo, nenhuma bactéria, nada. Foi preciso que houvesse uma sequência exata para produzir alguma coisa que a gente chama de ser vivo. Quando eu estou mostrando tudo isso para você, eu estou te mostrando de uma forma lógica que nada foi criado por acaso, nada veio a existir por um acaso. O que veio a existir veio de uma mente inteligente. Não dá para você dizer se essa mente inteligente é o Deus da Bíblia, se é o Deus dos hindus, se é o Deus do povo A, B ou C, claro, mas começa a haver um pensamento, um entendimento
de que houve uma força inteligente, capaz de decidir, capaz de escolher, de formar todas essas coisas. E aí eu quero trazer para você, dando um grande salto nessa história toda, eu quero trazer essa história para você. Você não é fruto do acaso. Deus permitiu a sua existência com um propósito. Você está nesse mundo e não é a passeio. Você está nesse mundo com um propósito. Eu não sei se você que está assistindo, e provavelmente pode existir alguma das pessoas que estejam assistindo esse vídeo agora, que estejam decepcionadas com a vida, chateadas e aborrecidas e até pensando em tomar a própria vida, em acabar com a própria vida. E eu quero fazer um convite para você. Eu quero que você pare por um minuto e simplesmente creia, acredite. Uma vez que existe uma lógica por detrás da existência de Deus, a existência de Deus não é fruto de uma mente criativa, é fruto de uma conclusão lógica, inteligente. Uma vez que existe uma lógica, uma inteligência por detrás da conclusão que Deus existe, e eu estou dizendo para você que esse Deus é um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus que te permitiu ser criado, que te criou com um propósito. Eu quero que você pare por um minuto apenas e pense: a minha vida tem propósito nesse mundo. Por mais humilde, por mais simples, por menor que você ache que você é, pare para pensar que a sua vida tem propósito. Pare para pensar que a sua vida não está nesse mundo por um acaso. Você nasceu, então é porque a sua vida tem propósito. Se você não morreu ainda no ventre da sua mãe, se você não morreu com um mês de nascido, se você chegou até aqui, onde você está hoje, com a idade que você tenha, você está vivo. Deus tem um propósito para você. Você não é fruto do acaso. Assim como Deus não é fruto de uma imaginação, a gente chegou aqui, ou pelo menos eu tentei mostrar para você fundamentos lógicos, inteligentes do porquê acreditar na existência de Deus. Eu quero que você entenda que esse Deus, ele te criou com um propósito. Ele não te criou a troco de nada. E ele te ama profundamente. Ele quer que você conheça mais e mais esse propósito. O que eu estou pedindo de você é um minuto de reflexão, é um tempinho de reflexão para pensar: Deus me criou, Deus existe, Ele me criou e me criou com um propósito. Eu não estou nesse mundo a passeio. Tem gente que precisa da minha existência. Tem gente que precisa de uma palavra que eu possa levar. Tem gente que precisa de um apoio que eu possa dar. Tem gente que precisa de uma oração que eu possa fazer. Tem pessoas que precisam de um auxílio que eu possa dar. Então, creia, você tem importância. Você é importante. Você não está nesse mundo a troco do nada. Há uma importância, e quando Deus, esse Deus que existe, que é real, olha para você, ele vê uma pessoa, ele não vê uma massa misturada no meio de um grande purê de batatas. Não, ele vê você como um indivíduo, ele vê você como uma pessoa para quem ele desenhou um propósito. Então, creia nisso e tome posse dessa verdade. Nós somos aqui buscadores da verdade. Nós não estamos buscando aqui uma ilusão, nós não estamos buscando aqui uma explicação ilusória. A gente está buscando a realidade. Creia nisso, você é um buscador da verdade. Estou te mostrando uma verdade para você abraçar e crer. Deus tem um propósito para mim, Ele existe, Ele é real, e eu quero convidar você para ter um relacionamento com esse Deus. Fale com Ele, converse com Ele, peça a Ele para te orientar, para te mostrar, para te falar, para conversar contigo, e Ele vai te mostrar coisas no seu coração, ideias vão surgir, coisas vão brotar na sua mente, e você vai ter direção para aquilo que você precisa fazer para entender e direcionar o propósito da tua vida. Se você vê relevância nesse conteúdo aqui, mostre o link desse vídeo, dessa palavra para outras pessoas, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal. A gente quer sempre compartilhar com você vídeos que sejam relevantes, vídeos que mostrem para você uma realidade que às vezes está oculta por circunstâncias, sentimentos, mentiras, mitos, deturpações. E a gente quer mostrar para você a verdade. Nós aqui somos buscadores da verdade. E você é muito bem-vindo para estar se juntando a mim nessa busca da verdade. Quero te encontrar no próximo vídeo. A gente se vê. Um grande abraço. Tchau.